filhos de Deus foram se apresentar perante ao Senhor dos Exércitos, Satanás também se apresentou. E o Senhor, ele pergunta a Satanás: você tem observado o meu filho, meu servo Jó lá embaixo? E a Bíblia vai dizendo que logo ele traz uma resposta também. Tudo que ele tem é graças ao Senhor, trazendo a minha linguagem. Tudo que ele tem, o Senhor tem cercado ele de bens. O Senhor tem colocado uma muralha ao redor dele, tem cercado ele com uma muralha. Ele não vai abrir a boca para reclamar do Senhor, ele vai viver integridade mesmo ao Senhor. Mas a minha Bíblia diz que Jó, ele, todos os dias, pela madrugada, ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos dele. Talvez os filhos dele tinham pecado, tinham se rebelado contra o Senhor, e a Bíblia diz que Jó se levantava para oferecer sacrifícios a Deus em gratidão. E nós conhecemos a história de Jó. Jó era da cidade de Uz, um dos homens mais ricos do Oriente. Jó não era pé de chinelo. Jó era de uma linhagem, de uma família que tinha posse, que tinha dinheiro. E ele não tinha pouco dinheiro. E nós sabemos muito bem que o ser humano hoje em dia, que tem muito dinheiro, que vai à falência, tem uns que chegam até a suicidar em desespero. Mas como Jó conhecia o Deus da qual ele servia, ele conhecia, nós sabemos muito bem que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E nós sabemos muito bem que ele conhecia a Deus. E a situação chegou na vida de Jó no momento de desespero para a vida de Jó. No momento em que Jó talvez não estava esperando aquela situação acontecer na vida dele. E a Bíblia vai nos dizendo que Jó, os servos, chegam até ele e começam a contar a história. Ó Jó, foram roubados isso, foram roubados o gado, foram roubados tudo o que você tem. Quanto a isso, irmãos, Jó ainda estava com a cabeça mais ou menos tranquila, porque ele sabia que aquilo que era tirado ele poderia conquistar, trabalhar, batalhar para ter de novo, porque a riqueza dele era grande. Mas entre esses servos chegou até a ele uma má notícia no momento da qual ele não esperava naquele momento. E a Bíblia vai dizendo que chega lá um servo e diz para ele: olha Jó, estavam os seus filhos todos reunidos na casa do mais velho. Estavam eles todos reunidos lá, participando do banquete. E veio o vento e deu na casa lá e matou os seus filhos. Eita. Matou todos os seus filhos. Eu acho que uma das piores perdas para Jó naquele momento não foi perder a sua riqueza, mas perder os seus filhos. A minha Bíblia conta a história, a sua Bíblia, que ele se rasga e ele começa então a saber a grandeza de Deus sobre a sua vida. E certa feita, Satanás se apresenta mais uma vez para importunar sobre a situação de Jó. Ele não satisfeito de ter destruído as coisas de Jó. Eu quero te dizer que quando o diabo, ele para tocar em algo na minha vida, na minha casa, na sua casa, para tentar tirar alguma coisa, algum bem meu e seu, é porque tem que haver a permissão de Deus. E a Bíblia diz então que Deus levanta mais uma vez uma reunião e ele apresenta lá, vai também, olha lá, saúde dele em perfeição. Ele não vai blasfemar, ele não vai abrir a boca para blasfemar contra o Senhor. E quantas das vezes eu e você abrimos a nossa boca para murmurar com Deus. Murmuramos. Eu vou no simples detalhe com as mulheres.
O meu cabelo não está bom. Estou precisando de uma tintura. Não estou gostando dessa roupa. Preciso de uma roupa nova. Preciso fazer a minha unha. Para as mulheres. Para os homens. Meu dinheiro não deu para pagar uma conta esse mês. Meu dinheiro não deu para comprar um sapato esse mês. Abrimos a nossa boca muitas das vezes para murmurar. Mas o mais interessante é que a Bíblia nos relata que Deus mudou a história de Jó, o cativeiro de Jó. Sabe por quê que eu acredito que Deus mudou o cativeiro de Jó? Porque Jó tinha reserva com Deus. Que reserva é essa, pastora? Que Jó tinha. Reserva que Deus tinha. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e clamava. Glória a Deus. Qual é a reserva que eu e você temos tido diante de Deus? Será que temos tido reservas de palavras? Temos nos alimentado na palavra, na oração? E a Bíblia diz que Jó, então, Satanás toca na saúde de Jó e fala: olha, você vai tocar, mas você não tira a vida dele, porque a vida dele não pertence. E nós sabemos muito bem a história. Que Jó, ele, a ponto de se lançar na cinza e coçar com um caco de telha, porque tamanha era a lepra que estava sobre a vida de Jó. Só podia ser uma lepra, igreja, para a pessoa ter que coçar. Jó estava moribundo, fedendo. E a mulher de Jó chega perto dele e fala: melhor você amaldiçoar esse Deus seu e morrer, porque a situação que nós enterramos os nossos filhos, ela estava dizendo para Jó: nós enterramos o nosso filho, você perdeu a situação, a posição financeira, você perdeu os filhos e agora você está aí moribundo. É melhor você amaldiçoar esse Deus e morrer. O que te resta é a morte. E quantas das vezes eu e você passamos muita situação e as pessoas têm dito assim: a situação de fulano é melhor morrer. Essa história, essa pessoa não vai mudar. A história dele não vai mudar. Mas a minha Bíblia diz que ao cheiro das águas se brotará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E chega os amiguinhos de Jó. Mas eu não quero falar dos amigos de Jó. Para consolar Jó, que no final da história nós sabemos que não consolou nada. Ficou acusando Jó. Você deve ter pecado. Ah, você olhou para mulher. Você fez isso, você fez aquilo. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, abre os lábios dele e diz: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e sincero. Será que todos os dias quem tem chegado até o Senhor para falar ao meu respeito e ao seu respeito? Eu espero, igreja, esta manhã, que seja os anjos de Deus, não Satanás, que tem chegado lá e tem levado o relatório certinho e tem dito assim: observaste o meu servo Bruno? Está com integridade, está com compromisso, está orando, está me buscando. Observaste? Meu servo Alan tem examinado a Escritura, tem alimentado, tem orado. Ou será que tem chegado lá e tem dito, Satanás tem dito assim: observaste minha serva Gleice? Não tem dado testemunho. Mas eu espero que a fila dos anjos que tem chegado até a Deus, levada ao meu respeito e ao seu respeito, sejam palavras agradáveis aos ouvidos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizendo que Jó se lança até o pó. E não foi, igreja. Creio eu que não foi pouco tempo de sofrimento para a vida de Jó. Logo, perde tudo. Perde a riqueza. Perde os filhos. Teve de colocar aquele caixãozinho lá. Tanto caixão enterrando os filhos. Ei! E ele ainda acometido de enfermidade sobre o seu corpo. Ele não blasfema contra Deus. Jó conhecia Deus do sacrifício que ele oferecia a ele. Jó conhecia a Deus, porque ele sabia que Deus guardava a família dele em todos os instantes, em todo o tempo. Mas a minha Bíblia diz que
ouvi falar. E nós sabemos muito bem que no livro de Romanos 11, do 32 ao 36, Paulo relata sobre a existência de Jó conhecer quem era Deus. Paulo começa a relatar sobre isso, sobre as maravilhas de Deus que Jó experimentou. Jó perde tudo, mas Jó não perdeu o principal: Deus na sua vida, a confiança, a esperança. Eu quero te dizer nesta manhã, independente do que você tem passado, do que você tem enfrentado, qual seja for a circunstância, não perca Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca Deus sobre a sua vida. Aleluia. E depois que Jó passa toda essa provação, ele diz: olha, bem sei que nenhum dos seus planos, Deus, pode ser frustrado ou impedido. O que eu quero te dizer nesta manhã, que o plano de Deus na minha vida e na sua vida jamais pode ser impedido, jamais poderá ser frustrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Frustramos por poucas coisas, mas o plano de Deus jamais será frustrado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Aleluia. Jamais será frustrado. Ele diz: olha, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos será frustrado, Deus. Pode ser impedido. Porque nós sabemos que Deus começa a mudar a história de Jó. Jó que teve perda. A Bíblia me relata que Deus muda o cativeiro de Jó, a sorte de Jó. Jó, o estado de Jó, o estado que ele estava pior, Deus começa a mudar. Se ele era rico, ele ficou mais rico ainda. E o mais interessante que Deus dá a ele: filhos em dobro. Deus dá a ele. E dentro desses filhos nascem 3 filhas, as mais belas do Oriente. Eram as filhas mais belas. Talvez eu tenha olhado a minha circunstância, a sua circunstância. Você tem olhado a sua circunstância e eu olhado a minha circunstância, e você tem dito assim: com a situação financeira que o país está enfrentando, a minha história não será mudada. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o plano dele sobre a sua vida ainda não foi frustrado. Você pode se frustrar com o seu patrão, você pode se frustrar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com a sua amiga, mas com Deus jamais você vai ficar frustrado. Aleluia, Senhor. Mas pastora, eu pedi isso ao Senhor e Ele não me concedeu. Ele não concedeu a você aqui a sua petição, porque foi uma petição que era má aos olhos de Deus. Não ia glorificar o nome dEle, não ia exaltar o nome dEle, porque Deus só vai dar aquilo na minha vida e na sua vida que for para glorificar e exaltar o nome dEle. Verdade. Aleluia. Ele não vai me dar algo para que o nome dEle não seja glorificado. Porque eu consegui no meu braço forte, não. A história de Jó passou tudo isso para que a história dele fosse contada nos escritos da palavra de Deus. A sua circunstância vai ser mudada, o seu cativeiro vai ser mudado. Sabe por quê? Para ser contado a sua geração posterior. Quem era o evangelista Wallace? Quem era a missionária Ana Paula? Será contado assim os seus feitos, o que você fez para o Senhor, como você louvou, como você adorou, como você pregava a palavra. Deus. Aleluia. E essa semana eu estava dizendo, de madrugada eu estava dizendo ao meu esposo, eu falei: que legado que a Dona Maria largou. E eu disse: nem todos pegaram o legado dela, mas aquele que pegou o legado está perseverando até o fim. Não viveu com ela. A história dela não está sendo contada dentro do livro de Deus, dentro do contexto da palavra de Deus, mas a história dela é contada sobre os meus lábios, e a sua história vai ser contada, o seu cativeiro vai ser mudado para ser contado através da sua descendência, através da sua geração. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que
está aqui. Aleluia. É que eu vou dizer aos meus netos, certa feita, no ano de 2020, aproximadamente 2 meses, nós vivemos uma história no nosso país, que todo mundo andava mascarado. Vai ser história que será contada, e você vai dizer, e eu continuei perseverante ao Senhor, eu não desanimei. Glória a Deus. Aleluia. O culto que acontecia 3 vezes, ele passou a acontecer uma vez na semana. O Senhor estava passando pelo fogo aquele que verdadeiramente serve Ele. Por isso que a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença de quem serve e quem não serve. Se você está aqui, perseverando porque você acredita ainda que existe um Deus Glória a Deus. que mudará o seu cativeiro, a sua situação, a sua história. E a Bíblia vai dizendo que Deus então começa a restituir na vida de Jó. Mas Jó tinha reserva. Como está a sua reserva com Deus? Como está a minha reserva com Deus? Como tem sido a nossa reserva diante do Senhor? A nossa reserva ainda continua sendo de perseverança. A nossa reserva diante de Deus ainda tem sido de confiar que Ele vai mudar o cativeiro. Tá certo? Tem dia que o desânimo bate. Tem dia que a insegurança, a incerteza chega ao meu coração e ao seu coração. Mas a minha Bíblia diz, lá no livro de Romanos, que quando Paulo, no livro de Romanos 11, 33, que Paulo relata sobre os relatos de Jó, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Oh, quão insondáveis são os seus juízos. E os caminhos de Deus, Ele é perfeito. Aleluia. Mas pastora, tem uma curva, eu estou vendo um abismo. Ei, quão insondáveis são os caminhos de Deus na minha vida e na sua vida. E a Bíblia vai dizendo que Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Paulo faz essa pergunta. Você pode conhecer o Senhor? Paulo deixou essa pergunta para mim e para você. Você e eu somos capazes de conhecer a mente do Senhor? Ninguém é capaz de conhecer a mente do Senhor. Por isso que eu abri a palavra no livro de Mateus nesta manhã. Quem conheceu a mente do Senhor? A situação. Deus permitiu a situação na vida de Jó para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Jó. Situação, eu quero que você entenda na sua vida. Pastora, mas eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou no deserto. Eu quero que você entenda nesta manhã. Abra sua mente espiritual nesta manhã para entender que a sua história será mudada, porque a mente do Senhor, o plano dele é bem maior do que o seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que o plano dele, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém é capaz de conhecer a mente do Senhor. Ei, o que Deus está pensando de mim e de você neste momento? O que Deus está pensando da nossa nação neste momento? Ele está simplesmente, enquanto eu e você estamos às vezes preocupados, Senhor, e a porta de emprego, Senhor, e a minha família, como eu vou tratar? Ele está dizendo: deleita-te em mim e eu concederei o desejo do seu coração. Glória a Deus. Descansa. Descansa. Você tem que entender e compreender. Eu tenho que entender e compreender. Aprender, conhecer Deus, não só de ouvir falar. Conhecer Deus nas mínimas coisas e saber que Ele muda a minha história. Aleluia. Deus é Deus de renovo, recomeço. Porque a minha Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim.
Engraçado, o mais interessante dentro da palavra de Deus diz que Deus muda a sorte de Jó, o final da sorte de Jó. Deus muda o estado de Jó no final melhor do que o primeiro. Ei, quantas coisas você já viveu, as promessas, quantas promessas você já viveu? Quantas coisas boas você já alcançou? Quantos milagres? Vai pensando aí. Quantos milagres? Quantas pessoas da sua casa, da minha casa, Deus já tirou de dentro da sepultura e trouxe para fora? Que isso, pastor? Dentro da sepultura? É. Estava prontos a ser morto e o Senhor deu livramento. Mudou o estado. O estado da vergonha, Ele te deu uma dupla honra. Glória a Deus. Lembra lá quem você era e quem eu era? Olha a dupla honra que Jesus te deu. Talvez você passava, alguém dizia, lá vai uma prostituta, lá vai um noiado, lá vai um cachaceiro, lá vai um drogado. Mas hoje, você passa e diz assim, lá vai um servo de Deus. Agora é crente, mas está falando ao seu respeito, mas está falando sobre a glória de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a sua vida. Você tem que entender isso. E a Bíblia diz, quem primeiro lhe deu para que ele recompensa. Pois dele, para ele são todas as coisas. Pois dele e para ele são todas as coisas. Está até no plural, não está aí, a coisa é dele. Todas as coisas. Eu quero que você entenda nesta manhã. Tudo que você tem passado é para Ele, por Ele, são todas as coisas. É para que o nome dEle seja exaltado, é para que o nome dEle seja glorificado sobre a sua vida. Aleluia. Porque Jesus gosta de trabalhar com o impossível, presbítero. Com o possível eu faço. Com o possível eu chego ali, meto a chave no carro e ele liga. O impossível é não ter a gasolina e você orar e o carro andar. Que é isso, pastor? Deus pode fazer isso? Faz. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. E a Bíblia diz que Paulo relata sobre a história de Jó. E aí no capítulo 12, versículo 12, ele diz ainda assim, olha, que alegre-se. Nos dá um grande ensinamento. Alegre-se na esperança. Seja paciente. Olha aí, você vê, na tribulação, pastor. Está passando tribulação? Seja paciente. Aí você vai fazer igual o salmista da vida. Ai, senta e diz, orou e diz, Senhor, eu vou esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus. Porque na tribulação eu fui paciente de esperar, de passar por ela e ver o Senhor agir. Então agora eu vou sentar porque o milagre, meu Senhor, está para chegar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E ele diz isso. Paulo estava falando, relatando sobre a situação de Jó no livro de Romanos. Ele diz assim, olha, seja perseverante. Alegre-se com a esperança e seja perseverante na tribulação e persevere, principalmente na oração. A oração é a chave de tudo que eu preciso, você precisa. É a porta. A oração é a chave. Glória a Deus. Você abre todas as portas. Glória a Deus. E nós sabemos sobre a perseverança da oração. Nós conhecemos muito bem essa história, que se eu não me engano no livro de Lucas, se eu não estiver errada, que fala sobre o juiz iníquo. Não é isso, pastor? No livro de Lucas, que fala sobre o juiz iníquo. Que a mulher chega até ele para julgar uma causa. E ele diz, olha, persevera. O Senhor insiste para mim continuar batendo. Continuar buscando. Porque vai abrir. Glória a Deus. O mundo espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual. Nós vemos muito bem dentro da palavra de Deus sobre isso. Sobre a batalha espiritual. Por que, pastora? A batalha espiritual. Porque foram os anjos se apresentar a Deus, Satanás também foi. Então há o quê? Uma guerra travada no mundo espiritual. Enquanto você ora, o diabo fica tentando acertar um dos círculos. Enquanto você clama, você jejua, você ora. Ele está doidinho na merda. Pode ser.
Só deu lá, a pastora não, uma porta lá, olha lá pro seu ir. Ela está toda alegre de trabalhar pro seu ir. E na hora que a porta se fecha, eu vou desesperar? Não. Porque a Ele seja a glória para sempre. Para Ele, pois dele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Tudo está no controle de Deus. E nós conhecemos a história. Que Deus muda a história do cativeiro de Jó. Deus é especialista em mudar as circunstâncias na minha vida e na sua vida. Aleluia. Basta você entender, compreender e abrir os seus olhos espirituais, que é para que o nome dele seja glorificado. Porque é no tempo dele, é na vontade dele e no propósito dele. Quantas pessoas clamam pela sua vida? E você está querendo que num passe de mágica, Jesus faz assim, pá, te dá um milagre. Jesus quer ver a minha perseverança e a sua perseverança. Existem promessas na minha vida que não foi cumprida ainda, mas eu creio que serão cumpridas. E eu não perdi o foco ainda. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas está parecendo tudo ao contrário. Ei, pode parecer o contrário. O médico pode dar o diagnóstico. O patrão pode dar o diagnóstico, falar, trazer o relato. A mídia pode trazer o relato, mas a última palavra ainda vem do Eterno. A última vontade ainda vem do Eterno. Aleluia. Glória, glória, glória. E nós conhecemos muito bem que Jó diz assim, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora eu conheço que o Senhor é Deus. O Senhor me deu os filhos, me deu a riqueza. Eu acho que a maior riqueza de Jó, talvez não precisaria nem receber os bens, era receber filhos novamente. A linhagem de Jó ia acabar ali, pastor, quando ele enterrou o filho. Eu quero te dizer que a sua linhagem ainda não acabou, não. As promessas, que isso, pastor? As promessas de Deus não acabou ainda na minha vida e na sua vida, não. A linhagem ainda vai continuar. Aleluia. Na minha vida e na sua vida. Apenas persevera. Apenas creia. Ah, consumar. Você conhece a mente do Senhor? Isaías também relata sobre isso. Você consegue conhecer a mente de Deus? E nós sabemos muito bem quando o Senhor disse para Abraão, Abraão falou, vem, vamos lá, meu sobrinho Ló, para ser minha linhagem. O Senhor só disse para ele, conta aí. Você é capaz de contar, Abraão, as estrelas dos céus e a areia do mar? Deus estava dizendo para Abraão assim, eu conheço a minha mente e a sua. Conta aí, se você conseguir contar, Abraão. Aí você me relata aqui que eu vou te dar a resposta. Eu quero te dizer nessa manhã, igreja, que nós não sabemos muito bem como que Deus trabalha. Porque a mente de Deus eu não consigo entender nem compreender. E você e eu vamos partir para a glória sem compreender a mente de Deus. E Deus, Ele nos deixou tão claro que o único filho dele Ele entrega por amor a mim e a você. Você conhece a mente dele? Meu filho. Ele vai morrer pela humanidade. Porque eles são a minha criação. Foi eu que criei. Foi eu que formei. Jesus formou a mim e a você. Deus formou a mim e a você. Ele diz, olha, você vai morrer pela humanidade, meu filho. Porque eu amo eles. E a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Glória a Deus. É que ninguém se perca. E para terminar, igreja, a palavra nessa manhã. Deixa eu só voltar lá onde nós estávamos. Que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Que Deus é esse, igreja? Que abençoa o final mais do que o início. Deus é esse. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, que quando você pensar que está no final, Ele está começando a mudar a história. Ele está começando a trazer boas novas na sua vida. Agora é o fim. Que fim? Quem pode acrescentar um côvado sobre a sua vida? Quem pode acrescentar um segundo sobre a sua vida? A não ser o próprio Deus da Lamete. Ninguém.
Aleluia. Deus é Deus de trazer renovo, de mudar a história. Glória a Deus. Ele só quer que eu e você pare de mendigar. É isso, pastor. A Bíblia nos conta a história que, antes mesmo de eu falar, Deus já sabe o que eu preciso. Então para de mendigar. Começa a adorar, começa a agradecer. Aleluia. Senhor, eu te louvo, porque hoje eu estou passando isso, mas amanhã eu contarei a história do que eu vivi e que o Senhor me guardou. Amém. Senhor, morreram, e você vai poder dizer, Senhor, quantas pessoas morreram, mas o meu fôlego de vida ainda permaneceu. Na minha casa não chegou praga, na minha tenda não chegou praga. Aleluia. Porque o Senhor me guardou. Deus tem guardado a minha casa e a sua casa. Deus tem guardado a minha família e a sua família. E a Bíblia vai dizendo que a única resposta que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que nós temos um Deus glorioso e que nós devemos apresentar Ele como sacrifício vivo. Porque na sepultura não terá como eu louvar, como eu falar dos feitos dele, como eu pregar a palavra. Então, se ainda te resta fôlego de vida, ide e fazei discípulos. Mandamento do Senhor. Começa a dar frutos. Glória a Deus. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo. Vamos olhar que tem pessoas mais desesperadas por causa da situação do país. E você, que é boca de Deus, que ainda tem tido o privilégio, a oportunidade de ir para lugares, você vai dizer, o meu Deus está no controle, Ele vai mudar essa circunstância, essa situação. Aleluia. Mas como? Você vai dizer assim, porque a palavra de Deus diz que nunca viu um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Deus mudará a minha sorte, Glória a a sua Deus. história. Deus mudará o meu cativeiro, mas persevere em oração a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e ao seu coração. Essa palavra que eu quero deixar nesta manhã para a sua vida, que Deus é especialista em mudar circunstâncias na minha vida que pareça impossível é impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que é impossível se torna possível para o nosso Deus. Aleluia. Porque Ele é o único digno de ser adorado e glorificado. Se você consegue entender a mente de Cristo, então traga a resposta mediante essas circunstâncias. Você só tem que glorificar em Deus a todo instante. Em tudo você deve dar graças ao Senhor. Glória a Deus. Porque a vontade dele ainda é boa. É boa. Não, pastor, não é não. Tem hora que eu passo assim, mas ainda é boa. Mas ainda é boa. O choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. E eu estou aguardando a minha alegria. Eu estou aguardando ela soltar de alegria a tristeza. Eu estou aguardando as promessas se cumprirem. Se tem promessa de eu sair daqui, eu vou aguardar. Se tem promessa de chegar e ver a minha família aqui, eu vou aguardar. Se tem promessa das almas entrarem aqui buscar socorro, eu vou aguardar. Mas eu vou aguardar perseverante em oração. Eu vou continuar perseverando em oração. Levanta com coragem e ousadia e determinação. É a palavra que eu deixo ao seu coração e ao meu coração nesta manhã, e que você possa ter um domingo mais do que abençoado nesta manhã. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor.